A gente dá sequência agora. Você já colocou sua aula lá? A gente dá sequência agora, então, já começando a nossa mesa, que vai discutir a questão da promoção da saúde, da prevenção do câncer. O Rafael apresenta, então, o doutor Rafael vai apresentar para vocês agora. O Rafael é oncologista clínico, é nosso diretor científico aqui do Oncoguia, e vai compartilhar, então, com vocês essa pesquisa que a gente realizou com o apoio da American Cancer Society, feita com o Datafolha, sobre o conhecimento da população em geral sobre o câncer, tá? Bom dia a todos. Dá um minutinho só que a gente vai pôr a aula aqui no computador. Bom, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela presença de vocês, para quem chegou cedo. O que nós vamos falar é uma parte de uma das mesas de discussão, esses são meus conflitos de interesse. O que a gente vai falar é uma parte de um dos temas da mesa de discussão que quer abordar como podemos ser mais efetivos na promoção de saúde e na prevenção do câncer no Brasil. Então, como parte dessa mesa de discussão, a gente vai ter essa apresentação da pesquisa do Datafolha. A gente vai ouvir o Ricardo Caponeiro falar sobre o impacto da prevenção primária na incidência do câncer. A gente vai ouvir a doutora Raquel falar sobre o impacto da prevenção secundária no câncer coloretal, as dificuldades que existem de adesão à mamografia e Papa Nicolau, e depois a gente vai ter um debate com alguns convidados também. E antes de iniciar, eu queria deixar claro que, se a gente quer diminuir mortes por câncer, nós só temos 3 opções para abordar. Evitar que o câncer ocorra, se ele ocorrer, detectar cedo para proporcionar a opção, a possibilidade de um tratamento curativo. Esta é a única possibilidade, abordar essas 3 facetas da doença, ou as 3 fases de abordagem que a gente pode reduzir a mortalidade por câncer. Então a gente vai ter que manter isso em mente ao longo aí de toda a discussão. E eu queria chamar ainda a atenção, desculpa que está meio desformatado isso aqui, eu queria chamar ainda a atenção para o World Cancer Report, que saiu ontem, publicado pela Organização Mundial de Saúde, onde eles afirmam com todas as letras que 30% das mortes por câncer decorrem de obesidade, baixa ingesta de frutas e legumes, falta de atividade física, tabagismo. Isto combinado, se você abordar, você reduz em 30% as mortes. E, além disso, em países em desenvolvimento como o Brasil, infecção pelos vírus da hepatite e HPV respondem por 20% das mortes, e nós temos que trabalhar com isso. E mais um fator que é importante, a primeira frase do relatório deles é: a batalha contra o câncer não será vencida apenas com novos tratamentos. Então, nesse contexto, eu quero apresentar para vocês uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Oncoguia, juntamente com o Datafolha. Eu queria agradecer publicamente a imensa ajuda da American Cancer Society, que tem sido um grande parceiro nosso para desenvolver não só essa pesquisa, mas diversas atividades do Instituto Oncoguia. E o objetivo dessa pesquisa era verificar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, seus fatores de risco e as formas de prevenção. Do ponto de vista de metodologia, essa foi uma pesquisa quantitativa, de abordagem pessoal, aplicando o questionário estruturado. A gente entrevistou a população brasileira a partir de 16 anos, a pesquisa foi feita na segunda semana de agosto. Foram entrevistadas 2.571 moradores, 2.571 pessoas em diversos municípios, 159 municípios, distribuídos desta maneira ao longo do país, e isso mantém uma correlação com a distribuição da população no nosso país. Além disso, mantivemos também a correlação da distribuição entre área metropolitana e área rural. Do ponto de vista de perfil, essa amostra foi representativa a nível de distribuição por sexo, distribuição por faixa etária, distribuição por escolaridade, distribuição por faixa econômica, distribuição por renda familiar. Então, esta amostragem da população é uma amostragem bastante fidedigna, vai de acordo com todas as pesquisas feitas pelo Datafolha, que é um dos institutos mais conceituados no nosso país para esse tipo de pesquisa.
E o que a gente queria saber era a opinião sobre doenças e sobre tipos de câncer no Brasil. A primeira pergunta foi, na sua opinião, qual é a doença que mais causa mortes no Brasil? E para nossa surpresa e estado de choque, o que foi citado em primeiro lugar foi câncer, né? Então isso não era estimulado, as pessoas não sabiam que era uma pesquisa sobre câncer, era simplesmente uma pergunta de um entrevistador do Datafolha e 60% dos pacientes praticamente falaram que era câncer a primeira causa de mortes no Brasil, e outros 17% falaram que era HIV. E aí sobram 25% para qualquer outra causa, incluindo doenças cardiovasculares. E por que isso é tão chocante? Porque a gente sabe que a realidade é que, em primeiro lugar, as mortes são causadas por doenças cardiocirculatórias. Em segundo lugar, bastante atrás, vêm os cânceres. E por que isso é tão importante? Porque isso mostra, continua mostrando ainda, esse conceito disseminado de que câncer é igual a morte, morte é causado por câncer obrigatoriamente, né? E o segundo fator muito importante é um imenso desconhecimento da nossa população sobre as causas reais de câncer. Ninguém praticamente cita doenças cardiocirculatórias como causadoras de morte no Brasil. E isso é uma desinformação bastante chocante. E se você juntasse primeiro e segundo lugar, ok, fala a primeira causa que você acha que causa mortes no Brasil, e a segunda? Quais foram os resultados? Somando primeira e segunda, câncer passa para próximo de 80%, HIV 48%, infarto continua lá embaixo, junto com AVC, 24% e 11%. E o mais surpreendente de tudo é que, como a gente tinha um número razoavelmente grande de pacientes, a gente podia estratificar de acordo com diversas variáveis que eu já mostrei para vocês, e este resultado, este desconhecimento disseminado, ele é independente de sexo, faixa etária, escolaridade, classe econômica, região do país, tipo de município rural ou urbano. Quando você pergunta quais são os tipos de câncer mais comuns, pela ordem os mais citados foram mama, próstata, pulmão, útero e pele somente em quinto lugar. E a gente sabe que pele do tipo não melanoma é o primeiro mais frequente, mostrando uma desinformação extraordinária da população sobre a importância da existência do câncer de pele. Na verdade, próstata é o segundo mais comum, mama o terceiro, e depois vem traqueia, brônquios, colo, reto, estômago, né? E aí existiam alguns pequenos subgrupos, dentro dessa estratificação por sexo, por idade, etc., existiam alguns subgrupos onde, obviamente, as pessoas citam mais câncer de mama. Então, mulheres citam com maior frequência câncer de mama, nível superior cita um pouco mais câncer de mama, e assim por diante. Quando a gente começou a perguntar sobre fatores de risco para câncer, em primeiro lugar, fumo, tabagismo, fumo, foi citado por 44% dos entrevistados. Tomar sol sem proteção, 9%. Caso de câncer em parentes próximos, 12%. Então, mostrando que menos da metade da população atribui, em primeiro lugar, câncer ao tabagismo. E se você disser, não, mas é injusto mostrar uma lista com vários fatores e perguntar só o primeiro, porque você poderia dividir a amostragem, alguns falam tabagismo, outros falam infecção por HPV, etc. Ok, então vamos pegar primeiro, segundo e terceiro lugares citados pelos entrevistados, e aí sim, tabagismo pula para 75%, mas tomar sol ainda apenas 1/3 atribui como um fator de risco de desenvolver câncer. E, chocantemente aqui, infecção pelo vírus do HPV, primeiro, segundo e terceiro lugares, é citado apenas por 18% da nossa população como um fator de risco para o câncer. E isto é mais dramático se a gente considera que em determinadas regiões do país, como a região norte, a mortalidade por câncer, em primeiro lugar, o câncer que mais mata na região norte é o câncer de colo de útero. Por que isso aqui é importante? 33% só citam a exposição solar como um fator de risco para câncer, porque este é o câncer mais comum. Então as pessoas não associam estes fatores com o câncer. E pior ainda, falta de exercício, obesidade e inatividade, essa tríade, apenas 11% atribuem algum fator de risco à obesidade em relação à predisposição ao câncer.
A gente sabe, e saiu repetidamente, agora ontem de novo pela Organização Mundial de Saúde, que a gente conseguiria reduzir a incidência de cânceres em aproximadamente 30% a 40% se a gente eliminasse essa tríade de obesidade, alimentação inadequada e falta de exercício. E a gente conseguiria reduzir as mortes entre 20% e 30%, mortes por câncer entre 20% e 30%. Eu fiquei um pouco consolado ontem quando eu li que na Inglaterra fizeram uma pesquisa muito parecida, só que lá em vez de 11% não verem nenhuma correlação entre obesidade, o número era 51%. Responderam que tinha alguma relação, ou seja, metade da população. Para nós, 90% não vê nenhuma correlação entre obesidade e o câncer. Em relação à prevenção do câncer, perguntando para eles quais os principais cuidados que podem ser tomados para prevenir o câncer, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Em primeiro lugar, não fumar, 26%, mais 35% aí dá 61%. Alimentação balanceada, as pessoas citavam, aí um quarto, um quinto da população entrevistada citada. Se você soma primeiro, segundo e terceiro lugar, o que se vê é não fumar, estava em primeiro lugar, alimentação balanceada, consultas médicas de rotina, não se expor ao sol e não tomar bebidas alcoólicas. Você mais uma vez vê um completo desconhecimento da manutenção de um peso adequado como uma estratégia de prevenção ao câncer. O que chamou a atenção em relação a isso, em relação à bebida alcoólica, é que na população mais pobre foi mais citado evitar o alcoolismo como um mecanismo de prevenção do câncer do que em populações mais abastadas. Do ponto de vista de exame de prevenção, a pergunta, e talvez tenha sido um erro fazer desta maneira, mas você realiza rotineiramente o exame de prevenção de câncer? Só que a gente não definiu o que é rotineiro, a cada quantos anos. Mas sem pôr a especificação de a cada quantos anos, a resposta foi 67% das mulheres, e aqui nós só consideramos acima, aqui foram todas as mulheres, 67% disseram que fazem de rotina o Papa Nicolau. A gente sabe que isso não é real, né? Então existe até um grau de desinformação das mulheres sobre o que é fazer Papa Nicolau de rotina. Existem dados governamentais que mostram que a aderência ao Papa Nicolau é bem menor que isso varia de região para região. Em relação à mamografia, e aqui somente mulheres acima de 40 anos responderam, 74 disseram fazer mamografia de rotina. Este número também é uma estimativa muito elevada em relação ao que o governo documenta de aderência à mamografia anual. Agora, se você pegar mulheres que fizeram mamografia nos últimos, por exemplo, 5 anos, aí sim é provável que esse número tenha alguma acurácia. Em relação ao câncer de próstata, 55% dos homens acima de 50 anos afirmaram fazer o rastreamento com PSA e ou toque retal. E em relação ao câncer coloretal, talvez o pior resultado, 29% das pessoas acima de 50 anos entrevistadas afirmaram fazer prevenção de rotina, e a gente sabe que isso está extraordinariamente longe da nossa realidade. E o fato desses números hiperestimados terem aparecido nos mostra que as pessoas não sabem nem sequer o que é fazer um exame de rotina, porque esses números não são a realidade nem nas regiões mais desenvolvidas do país. Eu chamo a atenção ainda que, em relação ao Papa Nicolau, se este número fosse verdadeiro, a gente não conseguiria explicar a diferença de mortalidade e de incidência de câncer de colo de útero que a gente observa comparativamente entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, 25 a cada 100 mil mulheres serão diagnosticadas e quase metade delas vão morrer do câncer, enquanto que nos Estados Unidos, 6 a cada 100 mil são diagnosticadas e apenas menos de um terço das pacientes vão morrer. E eles têm nos Estados Unidos uma aderência aproximadamente de 70%. Né? E aí a gente perguntou para os entrevistados se eles achavam que seria importante que existissem grandes campanhas de esclarecimento sobre o câncer para a população. E 98% dos entrevistados acharam sim que deveriam existir grandes campanhas de esclarecimento sobre o câncer. E as vias dessa comunicação, as vias preferenciais para essa comunicação, para essa campanha, seriam programas de televisão, 62%, aulas nas escolas para pais e alunos, 7%, e o resto em porcentagem muito menor, mostrando mais uma vez que se você pegar uma amostragem
fidedigna da população brasileira, campanhas na internet provavelmente não chegariam nessa população, porque eles estão dizendo, olha, façam campanha em escolas, façam campanha em televisão. Em conclusão, o resultado da pesquisa do Datafolha mostrou um grave desconhecimento sobre mortalidade cardiovascular como sendo a primeira causa de morte no nosso país. Sedentarismo e obesidade não são reconhecidos por nossa população como predisponentes ao câncer. HPV é pouquíssimo citado como fator de risco, apesar de constituir o segundo câncer, causador do segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil. A aderência à mamografia foi muito maior nas classes A, B e na região sudeste e regiões metropolitanas do que foi nas regiões do interior. E a gente notou um completo desconhecimento sobre o que significa a prevenção de câncer coloretal. Mais uma conclusão que é importantíssima é que existe pouquíssima variação no conhecimento sobre o câncer, independente da escolaridade, classe econômica, região do país, faixa etária, nível educacional e assim por diante. E por último, eu queria dizer aqui que faltam campanhas maciças de esclarecimento sobre o câncer. Isso foi reforçado ontem no relatório da Organização Mundial de Saúde. Eles dizem, é necessário falar com a população. Nós estamos vivendo o que eles chamaram de um tsunami de câncer nas próximas 2 décadas. E nós temos que trabalhar, nós temos que enfrentar isso de frente, nós temos que informar a população. Existe um movimento, inclusive, para que seja sobretaxado o alimento que inclui muito açúcar, que estaria relacionado com a obesidade, obviamente. Sobretaxar mais ainda o tabaco. Sobretaxar tudo aquilo que pode levar aos fatores de risco do desenvolvimento do câncer. Basicamente, em relação à pesquisa, era isso. Eu não sei se o Dr. Gonzalo chegou. Chegou? Então, nós vamos agora abrir para a primeira palestra do dia e depois a gente volta para essa mesa de discussão. No final, a gente vai poder fazer perguntas sobre a pesquisa. Muito obrigado.